Salmo 72. Abre aí. Salmo 72. Então, como você não atentar para que o homem mais sábio da terra escreveu? Aí tem gente, não, eu gosto de ouvir, eu quero ouvir Deus falar, quero saber de Salomão, não. Deus fala através de pessoas. E Deus tem falado muito nesta programação, todos os dias às 7 horas da manhã, aprendendo com Salomão. Salmo 72. Salmo 72. Salmo 72. Tão somente o versículo 12. Salmo 72, tão somente o versículo 12. Agora, antes que a gente leia, antes que nós outros passemos a leitura, dá uma olhada na epígrafe, acima do capítulo 72 da tua Bíblia. A excelência, justiça e glória do reino de Salomão figuram as do Messias, Salmo de Salomão. Então está dentro da programação. Salmo de Salomão. Salomão no Salmo 72, versículo 12, ele diz: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Eu vou ler de novo. Salmo 72, 12. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Três grupos. Salmo 72, 12. Três grupos que Deus ajuda. Três grupos que Deus ajuda. O necessitado, o aflito e o desamparado. Necessitado, aflito e desamparado.
3 grupos que Deus ajuda. Você que acredita que Deus ainda fala, você que acredita que Deus ainda atenta para os seus filhos na terra, recebe essa palavra. 3 grupos que Deus ajuda. Pega essa setinha aí, ó, e manda para no mínimo 10 pessoas, porque eu não tenho dúvidas que tem alguém que está necessitando do socorro de Deus. Tem alguém que está aflito, aflita, carecendo de ouvir esta palavra que será ministrada agora. Tem alguém desamparado, olhando para um lado e para outro e não achando ninguém que o socorra. 3 grupos que Deus ajuda: o necessitado, o aflito e o desamparado. Necessitado, aflito e desamparado. Deus quer socorrer o necessitado. Deus não iria me dar esta palavra em vão se não tivesse alguém necessitando de um socorro de Deus. Deus não iria me dar esta palavra em vão se não tivesse alguém aflito. E Deus não iria me dar esta palavra em vão se não tivesse alguém achando, ou é tão sério que não só acha, mas tem certeza que não tem ninguém, olha para um lado e para outro e diz: estou desamparado. Sente-se sozinho, sozinha. Você não iria parar diante desta live? Não iria parar hoje diante desta programação em vão? Eu não tenho dúvidas que Deus socorre o necessitado. Eu acredito no Deus de milagre. Tem gente que necessita de uma cura e o médico disse: já era, acabou. Tem gente que necessita do emprego. Necessita de uma vitória, uma causa na justiça. Necessita que Deus faça justiça. Existem vários necessitados espalhados pela terra. Existem várias áreas que você olha e diz: ali tem um necessitado, ali tem uma necessitada. Eu não tenho dúvidas que Deus está falando com alguém. Você que necessita,
quer ver esta área ser suprida, capítulo 32, versículo 12 de Salmos. Quer parar de estar necessitando? Eu vou ler. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. O diabo fará de tudo para você morrer necessitando e nunca clamar. E nunca clamar. Morre, mas não clama. Egoísmo. Que na minha opinião não é nem só egoísmo, é burrice. Tem pessoas que necessitam, mas não agacha a cabeça. Prefere morrer, mas não clama. Olha que deixa bem deixada. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. Aí tem gente que diz, eu não preciso clamar, porque Deus sabe da minha necessidade. Sabe sim. Mas ele não vai te dar enquanto você não clamar. Mas Deus não sabe? Sabe. Como também Deus sabe que a multidão, o mundo inteiro, necessita de salvação. E por que ele não pega pelo colarinho e não diz, estou te trazendo para salvação? Porque ele respeita o seu querer, ele respeita o seu livre-arbítrio. Como também ele sabe que você necessita. Como também ele sabe que você necessita de um milagre. Mas ele não vai te dar enquanto você não clamar. Eu vou ler de novo. Porque ele livrará o necessitado quando clamar. Ah, mas isso aqui é uma letra da canção que Salomão fez. Ok. Mas Deus fala de várias formas. Uma delas é palavra rema. Ou seja, Deus falando com alguém dentro da história. Deus falando com alguém dentro da história. Desta feita, falando com alguém dentro desta canção. Clama. Eu não vou clamar não, vai morrer. Vai morrer necessitando, vai continuar necessitando. Porque, olha a deixa. Olha a deixa. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar. Como também ao aflito quando clamar. Ao que não tem ajuda, desamparado, quando clamar. Ele ajuda ao necessitado, ao aflito e ao desamparado. Mas quando? Quando clamar. Eu não preciso clamar, precisa. Ah, não vou clamar, vai continuar precisando. Acho que não deve, não. Você pode achar, só não tem certeza. Por quê? Porque se não tivesse escrito aqui, ó, dá uma olhada. Capítulo 72, versículo 12. Porque ele livrará o necessitado. Aí vem, quando clamar. Ou seja, se você não clamar, vai continuar necessitando. Mas por que eu tenho que clamar? Porque ele respeita o seu querer. Tem gente que necessita, mas não quer. Tem gente que precisa, mas não quer. Por que será que ele chegou para Bartimeu e disse, que queres que te faça? Ele não estava vendo que Bartimeu precisava enxergar? Ele não perguntou o que é que você precisa.
Ele perguntou: o que é que você quer? Deus não faz aquilo que eu não quero. Ele respeita. Ele respeita. Ele respeita o meu querer. Ah, quer ir para o inferno? Vá. Quer ir para o céu? Venha. Deus não sabe que o mundo inteiro necessita de salvação? Por que ele não pega pelo colarinho e não diz: vem? Porque ele não faz aquilo que eu necessito. Ele faz aquilo que eu quero. Eu não quero ir para o céu. Pode ir para o inferno. Direito seu. Deus, eu estou necessitado. Opa, clama. Clama. O que é que Deus está falando com Abílio Santana aqui? O que é que Deus está falando com o querido Muniz? O que é que Deus está falando com o querido Jorginho? O que é que Deus está falando com Yasmin? O que é que Deus está falando com Isabel Moreira? Israel também, tá aí. O que é que Deus está falando com o querido Marciano Tarbache? O que é que Deus está falando com a irmã Cris? O que é que Deus está falando com a missionária Ana Cristina? Vânia Gomes. O que é que Deus está falando? Deus está dizendo: Abílio, Vânia Gomes, Jucimere Costa, Matias, Samuel Araújo, vejo a tua necessidade, vejo que estás aflito, vejo que estás desamparado, mas para que eu faça, é preciso você clamar, é preciso você pedir a minha intervenção. O que é que Deus está falando com Laureano de São Mateus? O que é que Deus está falando com os amados internautas? Eu socorro ao necessitado, socorro ao aflito, socorro ao desamparado. Mas, para que isso aconteça, eis que estou à porta e bato. Não existe invasão de privacidade. Não existe destruição de querer. Aí eu quero ir para o inferno. Vá. Eu quero viver a vida. Venha viver a vida. Eu quero destruição. Fique à vontade. Deus não pega ninguém pelo cangote e não força a barra. Não. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta dos necessitados, batendo na porta dos aflitos e dos desamparados. Deus não iria me dar esta mensagem em vão se não tivesse alguém aqui carecendo, precisando de ouvir. Deus vai te socorrer.
Deus vai te socorrer. Deus sabe em que grupo Abílio Santana se encaixa. Querido Natalino Blanco, meu irmão, Deus sabe em que grupo você se encaixa, Natal. Deus sabe em que grupo Abílio Santana se encaixa. Deus sabe em que grupo Pastor Nelson se encaixa. E também o pastor Elson se encaixa. Deus sabe como livrar o necessitado, o aflito e o desamparado. Não tem quem o socorra. Milagres acontecem. Deus parou de fazer grandes milagres, porque nós paramos de acreditar no Deus das causas impossíveis. O mundo que estamos vivendo hoje é tão tenebroso, que você hoje contar um milagre, na internet, vai ter gente que não está nem aí. Ele põe a cara e grava vídeo dizendo: é mentira, eu não acredito, como se ele fosse o crivo do que é certo, do que é errado, do que é milagre e do que não é. Eu imagino Jonas querendo dar testemunho de que foi engolido por um grande peixe e vomitado 3 dias depois. Contar esse milagre hoje? Tá doido. Tá doido. Tá doido. Não acreditam. Eu tô falando não acreditam é que carrega a Bíblia na mão. Não acreditam é quem está dentro da igreja, lendo o milagre, mas se alguém contar o milagre, não acredita. Que apareceu dinheiro na conta, não acredita. Não acredita. Que apareceu um médico, um anjo transvestido de médico e operou aquela pessoa no hospital, não acredita. A levada chamada hoje não aceita esse tipo de mensagem. Deus que livra o necessitado quando clamar, que livra o aflito quando clamar, que socorre, que ajuda o desamparado quando clamar. Complicado. Vamos orar. Está escrito, foi Jesus quem disse, tá? Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Um dos sinais da vinda de Cristo é a incredulidade e a falta de fé. Oh, glória a Deus! Quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Um dos sinais da vinda de Cristo é a incredulidade, é a falta de crença, de fé.
Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Vamos clamar? Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus de Abraão, Senhor Deus de Isaac, Senhor Deus de Jacó. Meu Deus e meu Pai, eu não tenho dúvidas, Pai, nenhuma, que o Senhor quer ajudar esses 3 grupos. E humildemente, meu Pai, eu me coloco entre os necessitados. Eu necessito da tua ajuda. Eu careço do teu socorro, Pai. 3 grupos que o Senhor ajuda. O necessitado, o aflito e o desamparado. Socorre a tua filha, meu Pai. Socorre o teu filho, meu Pai. E não te esqueças de estender as tuas mãos sobre mim. Abílio Santana. Careço, necessito da tua ajuda. Necessito do teu socorro. Toma a tua filha, o teu filho nas tuas mãos e observa o teu filho apresentando a causa dele a ti, Senhor. A tua filha apresentando a causa dela a ti, Pai. Deus, tu és aquele que socorre o necessitado. Existem várias pessoas necessitando de vários elementos, várias áreas, Pai. Tem gente que precisa de socorro na área monetária, na área eclesiástica, na área espiritual, na área emocional. Deus, na área matrimonial. Socorre o teu filho, socorre a tua filha. Tem gente que está aflita, Pai. Não tem paz. Só chora, só grita. Em nome de Jesus, Pai. Toma o teu filho, a tua filha no teu colo, no teu regaço. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.